Você sabia que situações de emergência humanitária afetam mulheres, meninas e homens de forma diferenciada? Olá, eu sou o Igor Fischer, sou assistente de campo do UNFPA, o Fundo de População das Nações Unidas. E sim, as situações de emergência humanitária afetam mulheres e homens de forma diferente. Isso acontece porque as vulnerabilidades e desigualdades de gênero já existentes podem piorar no contexto de emergência humanitária, assim como os riscos de violência, de estigmatização e de discriminação. Uma pesquisa realizada pelo UNFPA em 2020, intitulada Violência de Gênero, Nacionalidade, Raça e Etnia, mostrou que 30% das mulheres em deslocamento relataram ter sofrido violência psicológica e 20% das mulheres relataram ter sofrido violência física. Num cenário de emergência humanitária, os papéis de gênero atribuídos às mulheres e meninas como cuidadoras aumentam e elas assumem maiores responsabilidades no trabalho doméstico, na agricultura, na proteção e no cuidado familiar. Em alguns casos, o homem não consegue, por algum motivo, cumprir o papel tradicional de sustentar a família e, se sentindo humilhado por não ser capaz de proteger a própria família, ele fica frustrado, o que pode acarretar em casos de violência baseada em gênero. Em outras situações, mulheres e meninas são separadas das famílias para assumirem funções que as expõem a riscos maiores de exploração, de abuso sexual, dentre outras violações. Vamos pensar um pouco sobre violência de gênero, em quais as causas e fatores que contribuem para que ela aconteça. Imagine uma árvore com raiz, caule, galhos e folhas. As raízes da violência de gênero são as práticas discriminatórias, relações de poder desiguais, a desigualdade de gênero e o machismo. O caule é formado pelos fatores que favorecem o crescimento da violência, como o desemprego, o alcoolismo, a inexistência de um sistema de apoio familiar e a dependência de ajuda externa em casos de vulnerabilidade. Os galhos dessa árvore são caracterizados pelas diferentes categorias de violência de gênero, que são agrupadas em 5 tipos: violência sexual, violência física, violência psicológica, violência econômica, patrimonial e violência moral. As folhas são as consequências da violência de gênero sobre as pessoas sobreviventes, que podem ser consequências físicas, como uma infecção sexualmente transmissível ou uma gravidez indesejada, consequências psicológicas e emocionais, em que a pessoa sobrevivente sente culpa, vergonha e desenvolve a depressão, ou consequências sociais, como o isolamento. Focando nosso pensamento para os galhos da árvore da violência de gênero, com os diferentes tipos de violência, nós percebemos que há algumas violações que são mais aparentes que outras. Então vamos usar a imaginação mais uma vez. A violência de gênero é como um iceberg, onde a parte que não podemos enxergar é maior do que a parte que podemos enxergar. Nessa parte visível, temos as agressões físicas, os gritos, os insultos, os abusos sexuais e os homicídios. Já na parte encoberta desse iceberg, temos a humilhação, a depreciação, o humor sexista, a chantagem emocional, entre outros. E precisamos tornar essa parte encoberta em uma parte visível, para que só assim a gente consiga prevenir, mitigar e enfrentar a violência de gênero. Sim, é possível evitar que a violência baseada em gênero aconteça, expandindo as atividades de redução da desigualdade de gênero e trabalhando com as comunidades para abordar práticas que contribuem para evitar a violência baseada em gênero. E como mitigar a violência de gênero? Eu respondo: reduzindo o risco de exposição a ela, garantindo que os pontos críticos sejam identificados e sejam imediatamente tratados, ou oferecendo soluções mais rápidas, como iluminação de qualidade e patrulhas de segurança nas proximidades de abrigos para as pessoas deslocadas, por exemplo. Vamos testar nossa compreensão? Eu vou compartilhar com você uma história. Uma mulher em deslocamento, que foge de uma crise econômica e política com 3 crianças, se aproxima de um soldado armado em um posto de controle. Ela teve que se separar do resto da família e está buscando refúgio no país vizinho. O soldado pede à mulher que lhe dê algum dinheiro para poder atravessar o posto de controle, ou seja, um suborno, pois não é preciso nenhuma taxa para atravessar de um país para outro. Ela responde que não tem dinheiro e nada de valor para dar para ele. O soldado diz à mulher que a deixará passar se ela fizer sexo com ele. A mulher aceita. O homem é muito rude. Vamos às perguntas. A mulher consentiu na relação sexual? A. Sim. B. Não. Esta situação pode ser considerada um exemplo de violência de gênero? A. Sim. B. Não. Por que essa situação é um exemplo de violência de gênero?
A. Situação é baseada em uma desigualdade de poder entre o soldado e a mulher. B. Ele causou dano à mulher. C. Foi uma violação dos direitos humanos. D. A mulher deu consentimento para as relações sexuais. E. A situação envolve o uso da força. Reflita um pouco sobre essa história. Se você, trabalhador humanitário, se deparar com uma situação de violência baseada em gênero, saberá como agir? Existem alguns princípios básicos que devem ser levados em consideração na hora de abordar um caso de violência de gênero. E agora nós vamos falar sobre o principal deles, a abordagem centrada na pessoa sobrevivente de violência de gênero. O trabalhador humanitário ou a trabalhadora humanitária deve criar um ambiente de apoio que seja seguro, respeitoso, confidencial e sem discriminação. A segurança da pessoa sobrevivente e dos filhos é fundamental. A pessoa sobrevivente tem o direito de escolher a quem contar ou não a própria história. E qualquer informação relacionada a essa história só pode ser compartilhada se houver o consentimento dela. Todas as ações realizadas devem levar em conta o respeito às escolhas, aos desejos, aos direitos e à dignidade da pessoa sobrevivente. E o papel dos ajudantes é facilitar a recuperação e fornecer recursos para ajudar a pessoa sobrevivente. Independentemente da idade, deficiência, nacionalidade, religião, etnia, raça, identidade de gênero, orientação sexual ou qualquer outra característica, a pessoa sobrevivente deve receber tratamento justo e igualitário, respeitando as especificidades de cada pessoa. Ficou claro? Nós não devemos esquecer que nossas abordagens devem ser centradas nas pessoas sobreviventes de violência e que nenhuma abordagem pode causar danos. Até a próxima!